Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A história político-administrativa da Companhia Estadual de Energia Elétrica e do seu fundador, engenheiro Noé de Melo Freitas, é tema do livro Por Trás de uma Usina, Mito na Construção da Maior Empresa do Rio Grande do Sul, escrito pelo jornalista e Relações Públicas Adão Eunes Albuquerque. Albuquerque atuou durante 30 anos na CE e neste trabalho traz depoimentos de quem viveu a verdadeira história e os bastidores da usina do gasômetro, da sua quase paralisação com o suicídio de Getúlio Vargas e a enchente de 1941, entre outros momentos históricos. Boa tarde, Adão. Seja bem-vindo ao Folhetim. Como é que tu conseguisse compilar todos esses fatos, essas entrevistas? Quanto tempo tu levou para fazer essa obra? Bom, Cláudio, eu comecei a fazer esses trabalhos de pesquisa a partir do meu trabalho na Companhia Estadual de Energia Elétrica, na área de Relações Públicas, onde eu fazia planejamento, mas também eu redigia um boletim informativo onde a gente fazia entrevistas pelo interior do estado, e eu fui incumbido de fazer nos municípios alguns levantamentos de como funcionava a energia naqueles períodos, e fui guardando esse material, e a partir de 1985 me ative mais a entrevistar pioneiros que abordariam assuntos sobre o fundador da empresa, que foi o engenheiro Noé de Melo Freitas, que começou trabalhando, estudou na URGS, uma turma de 2 engenheiros. Ele foi convidado para trabalhar em Bento Gonçalves, indicado pela universidade. Depois foi para Passo Fundo e finalmente foi requisitado para trabalhar em São Leopoldo, onde ele começou a desenhar um primeiro plano de eletrificação para o estado todo, uma vez que havia um grande problema de energia em vários municípios, praticamente nos municípios todos do estado. Ocorre que São Leopoldo abrangia uma área maior, tinha uma significação maior na área de atendimento de energia elétrica, com 3 fontes hidrelétricas, que era a usina a Picada 48, que hoje está sendo reformada, a Erval, que era da Hamburguesa, que era da empresa Hamburguesa, e depois com a usina da Toca. Então, hoje essas empresas, essas indústrias, essas 3 usinas, com exceção da Picada 48, fazem parte do sistema Salto, da usina que era administrada pela Prefeitura de São Leopoldo. Como é que surgiu a ideia da CE? A pressão era muito grande por parte da indústria da Serra, porque São Leopoldo atendia toda a região da Serra, Caxias, Farroupilha, Bento Gonçalves, e vinha descendo, Vale dos Sinos, Taquara, e eles não conseguiam mais abastecer essa região, e a pressão das indústrias, dos empresários, inclusive um deles era industrial, que tinha 2 indústrias, era o engenheiro Hildo Meneghetti, que depois se tornou vereador, prefeito, governador, inclusive chefe do Noé de Melo Freitas. Então, a partir de São Leopoldo ele começou, já da faculdade ele já pensava dessa questão, porque havia muita crise, era a época da Segunda Guerra Mundial, em 42, e a pressão era muito grande, e não existiam técnicos para dar assistência aos municípios. Então, Noé começou a desenhar esse projeto com a pressão das indústrias. A Prefeitura de São Leopoldo surgiu a ideia de criar uma grande central do Jacuí, e Noé tinha uma ideia diferente. Ele preferiu construir várias pequenas usinas e atender mais o estado. E aí ele foi no governo, no interventor Oswaldo Cordeiro de Farias, que depois entrou para a FEB, se tornou general, era coronel, e vendeu essa ideia para o governo, e o governo aceitou a ideia. Ele saiu da Prefeitura de São Leopoldo e foi formar com um grupo na Secretaria de Obras Públicas, um grupo que tratava de energia elétrica, da criação de uma comissão. Criou-se uma comissão estadual de energia elétrica, uma comissão de energia elétrica que não era estadual. Aí, a partir daí, ele formou um núcleo, e no edifício Comendador Azevedo, ao lado da Mesbla ali,
alugou uma sala de 3 andares com 6 técnicos brasileiros e começou a recrutar técnicos no exterior de 13 nacionalidades que se aposentaram depois na CE, a maioria, buscados na Europa em função da Segunda Guerra. Esse pessoal saiu de lá e veio trabalhar na CE. Então, os municípios que viviam em situação caótica começaram a receber assistência técnica e a energia ser gerada com os próprios motores deles eram recuperados e eles faziam foguetórios, inclusive festas, quando a luz voltava, porque era unicamente falta de alguma peça de reposição e alguma assistência técnica que bastaria para funcionar. O que ocorreu? Esse pessoal acabou cedendo completamente seu sistema municipal, seus motores, e a CE foi encampando gratuitamente. Tudo isso aí, a partir de 43, a empresa foi fundada oficialmente, Companhia Estadual de Energia Elétrica, de comissão virou uma comissão estadual, uma autarquia, que só mais tarde, depois, em 63, passou a companhia. Mas começou com a companhia, e essas empresas, esses municípios encampados, começaram a receber assistência técnica e incorporado ao sistema da CE. E Porto Alegre também motivou muito esse trabalho de criação da CE. Eu ia te perguntar, aqui em Porto Alegre, até tu abre o livro falando sobre os bastidores da usina, né? O que estaria acontecendo nesse período? Exatamente. Bom, dando sequência, então, no primeiro capítulo, realmente eu entro de um sobrevoo que eu saio do aeroporto de Belém Novo, eu venho sobrevoando a usina e ali da usina me surge a ideia de começar a história por ali, porque a usina do gasômetro foi fundamental para a maior metrópole do estado, que era Porto Alegre. Com a usina dos americanos, não conseguia abastecer mais a cidade que crescia, as indústrias, e aqui da região metropolitana também não. Então, o que ocorria? Eles começavam, como não tinha energia, carência de energia, eles começavam a aumentar exageradamente a tarifa de energia. Se criou uma comissão na prefeitura, onde o Noé de Melo Freitas fez parte, o industrial, que depois se tornou vereador, Hildo Meneghetti, fazia parte, entre vários outros, na gestão Loureiro da Silva, e começaram a verificar como é que poderiam solucionar o problema em Porto Alegre. Então, Porto Alegre, no primeiro plano de eletrificação dele, que ele já previu, antes de construir a primeira hidrelétrica, que seria Passo do Inferno, em São Francisco de Paula, ele que levou 5 anos, como não teria tempo de esperar a crise de Porto Alegre, ele começou a contratar usinas de emergência da General Elétrica, não só para Porto Alegre, como para São Leopoldo e várias Pelotas e várias cidades, Caxias, são unidades geradoras a diesel que instantaneamente, assim, em menos de um ano, já estavam funcionando devido ao equipamento ser. Então começaram a cercar Porto Alegre. Porto Alegre com a usina de emergência próxima à usina da Farrapos e mais a usina, o diesel no Tepa, na beira do Guaíba, que depois mais tarde chegaram a trazer a usina Piraquê, que era uma usina da Marinha Americana, que flutuava, veio a reboque e colocada no lado para reforçar, dar mais energia no Tepa. E acontece que com isso aí eles conseguiram conectar os americanos. Então os americanos não queriam investir nada na expansão do sistema de gerador. Então coube ao Estado a fazer essa missão. Então isso mais uma razão para o Noé de Melo Freitas ter o seu projeto aceito. Então, emergencialmente, ele começou com as diesel, começou enquanto construía Passo do Inferno, depois Canastra, Bugres e tantas outras usinas, uma quantidade de usinas aí, foram construídas em vários, no Rio Santa Maria, Santa Cruz, e começaram a atender ao Rio Grande do Sul através do sistema. E eles interligavam, né? Na época era de 50 ciclos, eles conseguiam interligar essas usinas todas. Depois, mais tarde, convertidas para 60 ciclos, elas foram conectadas com o sistema nacional. Hoje é tudo nacional. Então, a importância do engenheiro Noé de Melo Freitas foi que, além dele ter partido de uma ideia própria, reunido um grupo de 6
que depois se tornaram os 10 pioneiros, inclusive a maioria foram entrevistados, estão no livro, eles contam a história, como é que aconteceu, cada um na sua parte, um na eletrificação rural, outro na transmissão, outro na geração, e assim eles mesmos narram no livro toda essa história de como começou em detalhes. E a gente tem um paralelo, né, da história do Noé com a história do Rio Grande do Sul também, através de não só da CE, né, a gente vai vendo todo o cenário político e administrativo, né, junto com... Sim, essa pergunta é importante porque isso aí envolveu diretamente toda a economia do Estado, não só a sociedade, as comunidades, a parte rural, mas envolveu a economia do Estado todo. E a empresa, e Noé, com essa visão dele, começou a expandir todo o sistema. Quantos anos o Noé tinha quando ele começou a ir para o interior e começou a ter toda essa ideia já da CE? O Noé, das usinas. Sim, o Noé com 24 anos ele começou, ele se formou da faculdade, ele veio do interior, depois de ter falecido o pai dele, com 16 anos ele veio para terminar o ensino médio, na época de admissão ao ginásio, e logo ele entrou no ensino técnico. E o interessante é o seguinte, que ele era o mais velho da família, a mãe dele ficou desorientada, e ele conseguiu dinheiro emprestado com amigos do pai, e veio para Porto Alegre morar numa pensão aqui na Coronel Vicente, ali próxima, esquina com a Alberto Bins, e trouxe um irmão de 11 anos. Então ele, além de ter começado cedo, ele teve que trazer o irmão dele, que estudava no Colégio Rosário, de 11 anos. Na época o Colégio Rosário era atrás do Palácio Piratini ali. E ele tinha que cuidar do irmão e ainda depois começou a estudar na faculdade. E ali ele conheceu, nessa pensão em cima, morava a esposa, Alzira Stumpf Freitas, que se tornou uma pessoa muito importante na vida e no plano de construção, porque Noé levava o pessoal todo para fazer o serviço praticamente em casa. Até almoço, dona Alzira tinha que preparar para o pessoal. Imagina, não é? Como essa senhora... E assim mesmo tiveram 3 filhos. O filho mais velho se tornou mais tarde presidente da Companhia Estadual de Energia Elétrica, o engenheiro Silvio Freitas. Ele foi professor da URGS, professor de planejamento. O engenheiro Silvio Freitas, ele foi depois, no final do governo Meneghetti, Guazelli, ele assumiu a diretoria de planejamento da Eletrobras e, por incrível que pareça, ele faleceu antes do pai. Faleceu aos 46 anos de idade, faleceu lá se não me engano, no Rio de Janeiro ou Brasília, na sede da Eletrobras. E o pai dele, na época, já estava internado e faleceu sem saber que o filho tinha morrido. Porque ele sofria do mal de Parkinson, não é? E ele começou cedo, né? Lá pelos 24 anos já foi para Bento Gonçalves, já casou com a dona Alzira, e ali ele teve o Silvio Freitas e Bento Gonçalves e mais a filha Erci Freitas, que está viva. E Noé tem essa filha viva ainda e tem um irmão vivo, por incrível que pareça, com 104 anos de idade. Está vivo. Cuja aparece a entrevista dele também no livro, que eu estive em Passo Fundo fazendo entrevista com ele e as irmãs. Quantas pessoas tu entrevistasse e em quanto tempo? Essas entrevistas eu comecei a fazer com a finalidade de usar no informativo CE, a série Pioneiros da CE, e comecei em 58 a fazer essas gravações, e eu gravei em tape, e as pessoas entusiasmadas, elas não falavam sobre o Noé, até porque era impossível, elas já falavam sobre todo o trabalho que eles faziam. Então isso foi muito importante, porque não me ative apenas ao Noé, eles começaram a contar a história da CE no Estado, né, para o Estado, parte importante para a história do Estado, que começou com a gestação da CE em 42 e foi até 57 com Noé, período que aborda o livro mais profundamente e depois superficialmente, mas avança um pouquinho para lá, para cá. E estive pesquisando em São Leopoldo toda a origem, né? Daí o lançamento lá, a importância, que foi gerada lá, gestada lá em São Leopoldo.
Então eu pesquisei muito nos jornais de lá e entrevistei por último o engenheiro Renato Arno Stegleder, que está vivo com 92 anos residindo em Gramado, mas tem casa em São Leopoldo também, e ele tirou algumas dúvidas que eu tinha a respeito, porque o pai dele inclusive foi amigo do Noé era dono do cinema, e o Noé gostava muito de cinema, mas tinha problema de energia elétrica na época. Então, foi surgindo muitas histórias, né, desde o início. O Noé nasceu em Júlio de Castilhos, em 1902, 28 de março de 82. Perdeu o pai dele em 1918. Não é? A mãe dele começou a administrar os bens dele, os poucos bens que ele tinha lá, e com aluguéis, e assim foram mantendo os estudos com a ajuda de amigos, né? E ele recebeu essa graduação de engenheiro mecânico e eletricista pela Universidade Técnica do Rio Grande do Sul em 15 de 4 de 1925, foi quando ele concluiu o curso, né? E aí a universidade, como eu disse, indicou ele para trabalhar na usina do Burati. Em 1926 ele casa com a Alzira Stumpf, e em 1927 nasce em Bento Gonçalves o primeiro filho, que foi presidente da CEL, Silvio Stumpf Freitas, e ele assume a diretoria da Intendência Municipal lá em 1932, em 1934 assume a diretoria de Serviço de Intendência Municipal de São Leopoldo, e em 1942 é requisitado pelo interventor federal, general Oswaldo Cordeiro de Farias, para a Secretaria de Negócios e Obras Públicas. Então ele fica à disposição daquela secretaria até em 43, quando em 1º de fevereiro de 1943 é criado por decreto. E aí no livro eu documento toda essa parte, os pareceres dele, desde quando ele começou. E o detalhe interessante é que o filho dele, ele passou por 6 governos, foram do Oswaldo Cordeiro de Farias, o Ernesto Dornelles, Walter Jobim, Hildo Meneghetti, Silon Lopes, se não me engano, e teve mais um outro agora que eu não estou recordando aqui. Eu sei que 2 deles ele passou por 2 mandatos. No governo Walter Jobim Filho foi onde ele fez implantou praticamente o plano todo de eletrificação. E a importância para a história do Rio Grande do Sul é que ele implantou um plano de eletrificação que São Leopoldo não tinha condições financeiras, através de recursos criados, de uma ideia dele de criar a taxa de eletrificação no Estado. Essa taxa de eletrificação no Estado, pela Assembleia, que era presidida por Cândido Norberto, se estendeu por 10 anos. Com esses 10 anos ele construiu a primeira etapa toda do plano de eletrificação rural, de eletrificação no Estado. Também agarrou e foi estendida por mais 10 anos essa taxa de eletrificação. Aí entraram as comunicações e aí começaram a haver interferência nisso aí. Eu sei que acabou se diluindo esse projeto de taxa de eletrificação, os recursos já não vinham todos para ser. E ele teve até tu colocas como Guerra das Estrelas, a relação dele com Breno Caldas. A relação dele com Breno Caldas foi essa expressão Guerra das Estrelas, foi do próprio jornalista Antônio Carlos Ribeiro, que foi secretário do Correio do Povo por muitos anos, praticamente desde que por muitos anos ele foi. Então eu tive a oportunidade de entrevistar o Antônio Carlos Ribeiro, já aposentado, me cedeu algumas fotos com o Juscelino e outro, e o Cândido Norberto. Então essa Guerra das Estrelas ocorreu porque o Caldas Júnior queria ceder ele por meio expediente para trabalhar na CE, e o Noé queria ele por tempo integral. E aí ficou aquela história, né? Acabou ele tendo que fazer, ele fez o Antônio Carlos Ribeiro fez um projeto da área de comunicação para a CE, e se afastou e foi se dedicar integralmente ao jornal Correio do Povo, porque ele foi parar lá na CE porque aquele jornalista também que se tornou chefe da Casa Civil do Meneghetti, o Adair Moraes, que era filho do ministro, pai do ministro que foi aí no período da ditadura do Pratini, José Pratini de Moraes, pai do José Pratini de Moraes, era chefe da Casa Civil, e foi jornalista do Correio do Povo também, que parece que se tornou, depois fazia uma coluna com o nome de
nome, um pseudônimo, né? E ele, então, houve essa pressão e contra-pressão. Ele indicou para o Noé, deu certo, porque ele usava todo o conhecimento que ele tinha do Correio do Povo, do Diário, e fazia páginas inteiras, 2 páginas, devido à importância da energia elétrica, divulgou o primeiro plano de eletrificação rural, né? Então, ele se tornou uma pessoa de estratégia para desenvolver, para dar fazer o noticiário porque ele tinha os 2 canais abertos, na CE, e tinha a informação direta do Noé de Melo Freitas, então ele fazia as reportagens completas. Então eu andei fotografando no Correio, tirando cópias no Correio de 3 páginas inteiras do Correião, que era enorme, né? Só com energia elétrica, sobre relatórios do plano de eletrificação financeiro e tudo. Então mostra a abrangência que teve esse trabalho todo não só de divulgação, mas o trabalho feito para a CE. Então, com o Breno Caldas, foi essa Guerra das Estrelas, titulada uma entrevista bem humorada. E quanto tempo o Noé esteve à frente da CE? O Noé esteve à frente da CE exatamente 15 anos. Ele começou em 42, fazendo a gestação realmente da empresa, né? Mas oficialmente foi de 1º de fevereiro de 1943, quando saiu o decreto, e ele como diretor-geral, que na época não era presidente, era o diretor-geral da Comissão Estadual de Energia Elétrica, como autarquia, até 1957, quando vinha acontecendo alguns desgastes da gestão dele com o último governador, que foi Hildo Meneghetti, que a melhor gestão dele, mais proveitosa para o Estado, foi a do Walter Jobim. Teve todo o apoio. Com o do Meneghetti já começou a surgir interferências políticas, porque ele tinha como secretário Walter Perac de Barcelo, Euclides Triquez e o próprio Adair Moraes. Eu sei que começou a surgir um problema em Caxias, problemas de abastecimento em Caxias, que já vinha desde o tempo de São Leopoldo, né? Sempre foi problema lá, por falta de água lá e tal, e atendimento lá. E surgiu um desgosto dele por parte ele designou um técnico para ficar mais junto com o governo do Estado lá e fazer a ponte com a CE. Acontece que, de repente, estava acontecendo coisas que ele não sabia diretamente, sem conhecimento dele. E, inclusive, esse Adair Moraes andou viajando para a Alemanha em função técnica, sem conhecimento dele, que está no livro, a fotografia, inclusive, da notícia dele. Coisas assim, né, que estavam acontecendo, né? E ele, como era uma pessoa que nunca foi demitido por ninguém, ele agarrava e saía, simplesmente pedia demissão, entregava o cargo quando ele não concordava. E é uma figura que hoje em dia seria um modelo raro para os dias de hoje de administração, além de humana, de competência técnica e também de grande grau de honestidade, de seriedade com a coisa pública. Tu vai ver que tem fotos aí, não tem uma usina do plano de eletrificação que apareça o nome de político, nem dele. Aparece ali, usina construída para o povo. E ele criou uma cultura na empresa que se estendeu depois da morte dele, enquanto existiam os pioneiros. Essa cultura ainda foi mantida, mas as pessoas já diziam que a CE estava correndo risco no futuro. Estaria correndo risco, como de fato ocorreu, foi parte privatizada e vendida. Porque foi perdendo essa cultura de seriedade, de amor, de vestir a camiseta, e a empresa foi se desgastando e crescendo demais, e já entrou aí o apadrinhamento político, já entrou uma série de outros fatores negativos que foram aos poucos corroendo a capacidade da empresa, né? Então, o Noé, em termos como figura humana, como gestor público, como um homem de grande caráter, de grande seriedade, honestidade, principalmente, ele não aceitava presidente. Comissões, muitos ele correu de dentro da sala dele e chamando a polícia. Polícia, pega o ladrão. E eles descendo a escadaria ali daquele edifício da prefeitura ou do edifício União, porque as pessoas sempre ofereciam comissão. Desde aquela época já ofereciam comissão.
Já é antiga. Então, ocorreu de um grupo japonês chegar com um monte de eletrônicos modernos e ele agarrou e pediu para eles, por gentileza, só falaria com eles sem presente, sem entrega de presente nenhum, que fez eles se retirarem e voltarem mais tarde. Porque trouxeram um monte de tecnologia, sabia que ele gostava de negócio, que ele foi fotografia, gravação, tudo ele trazia coisas para ele usar. Ele gravava a rádio, através da rádio, ele gravava os operadores, o que eles conversavam, para ver se estavam sendo atentos ou não, entendeu? Ao trabalho. E aqueles que ele entrou, já aconteceu várias vezes, ele entrou, teve uma ocasião que está no livro aí, que entrou na sala, tinha pessoas lendo jornal, vários lendo jornais. Então, ele agarrou e aqueles que quis guardar o jornal, ele mandou ir para casa, se retirar e ir tudo para casa. E o outro que estava lendo, continuou lendo, ele disse assim, o senhor que está lendo pelo caráter, o senhor pode continuar lendo. Agora eu quero dizer para o senhor que o senhor está a serviço do povo do Rio Grande do Sul, está sendo pago. Então ele não fazia nada, punição nenhuma, sem dar uma verdadeira aula. Ele era um educador, um gestor educador, além de tudo, e exemplo. Né? E exemplo porque ele mostrava os dois lados, né? O lado de ser duro e o lado de ser humano. Então, muitos que não tem um que não tenha falado aí, só era tratado por doutor pelos engenheiros subordinados deles, os assessores. Era doutor para lá, doutor para cá, o respeito e o exemplo, né, que dava. E todos esses pioneiros, assim, elogiavam ele. E os funcionários também. Até os que estão vivos, até hoje contam as histórias pitorescas do susto que eles levavam com as pegadinhas, mas que acabavam admirando ele pela maneira com que ele fazia as abordagens, né, as coisas. Depois desses 15 anos, então, à frente da CE, o que mais que não é ao que ele se dedicou depois desses 15 anos? Depois desses 15 anos que ele se retirou, se aposentou, aconteceu uma história um pouco trágica até. Porque, como diz uma colega da comunicação social lá da CE, que ele teve um final um pouco triste, teve mesmo. Por que aconteceu? Ele se aposentou, ele ficou descontente com o Hildo Meneghetti, pediu demissão e não avaliou corretamente o tempo de serviço que ele tinha público. O que aconteceu? Não se aposentou pelo INSS. Todos saíram da CE com fama de Marajá, mas não se aposentou com o INSS. E o único bem que ele teve foi uma casa que ele comprou no Tramandaí, um chalé de coisa. O sonho da esposa dele ele não pôde realizar, de comprar a casa própria e tudo mais, assim. Então por isso que a Alzira é tão citada no livro pelos outros, porque ele sabia que eles iam na casa dele, levava os assessores e despachar na casa dele, porque ele achava que lá na casa dele não ia ser interrompido com telefonemas e outras coisas dentro da CE. E tanto que o próprio padeiro, leiteiro, perguntava, naquele tempo eles entregavam leite assim na porta, perguntou para a dona Alzira que sempre tinha uma luz 5 horas da madrugada acesa lá. Ela não fazendo com os processos espalhados pelo chão, trabalhando. Então é um cara que hoje em dia eu homenageio a família, porque a família também faz parte da história da CE, porque eles participaram, todos foram muito prejudicados. A filha fala que ele, quando viajava para passeio, ele era um cara gostava de ficar junto à família, por isso que ele trabalhava em casa, ficava sempre junto ali. Mas ele sempre concentrado. E ele, quando saía para algum passeio, como diz a filha Erci, ele levava o pessoal todo, mas ele já tinha que ir preparado com piquenique e todas as coisas, senão ficava roendo as unhas, porque ele já parava e já ficava olhando os postes, já ficava... Aonde ele ia, já começava a examinar os postes, o passeio dele já era assim, então já ia preparados, né? Então era uma coisa assim. Então, a homenagem que eu também faço em memória a um dos que estão faleceram e os outros estão só, desse trabalho, sacrifício que a família teve. Ela ficava botando, a dona Alzira ficava em São Leopoldo, ficava botando gravetinho no fogão e mandava as crianças lá na usina, que ficava no centro, eu ficava no centro de São Leopoldo, vamos lá chamar os pais de vocês. E aí e o Silvio, com 11 anos, e a outra, a Erci, com 7, se não me engano, correndo chamar o pai deles na usina, né? E aí, né, iam lá e chamar, buscar, porque senão não ia almoçar. O homem não ia almoçar. Eu agradeço a participação do Adão Eunes Albuquerque, que está trazendo, por
Por Trás de uma Usina, mito na construção da maior empresa do Rio Grande do Sul. Este livro tem lançamento, sessão de autógrafos em São Leopoldo, isso? No dia 6? Dia 6 agora, de maio, das 18h30 às 20h30. No Museu Visconde de São Leopoldo. E essas histórias todas estão aqui nas páginas, então, de Por Trás de uma Usina. O livro pode ser adquirido não só na Cultura diretamente, pelo site, ou também pelo meu próprio site, que eu tenho uma loja virtual, que é adãoalbuquerque.com.br, e que está à disposição, estou sempre à disposição de todos. E pelo e-mail também, albuquerque@cpovo.net. Muito obrigada. Eu te agradeço. Folhetim teve produção e apresentação de Cláudia Heinzelmann, na técnica Claudionei Costa e Jorge Cecílio. Voltamos no próximo sábado, à 1h30 da tarde, pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras. Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.